Boa noite. Que bom, estamos aqui nesse sábado bonito, com a família reunida, alguns convidados também, que são muito queridos pela nossa igreja, para esse momento especial, queridos. Como nós temos falado aqui na igreja ao longo do mês de maio, nós estamos comemorando o mês da família, e nós encerraremos amanhã esse mês tão especial que é o mês da família, e temos esse pré-encerramento, né, que é no sábado, esse jantar para as famílias da igreja. Mas antes do jantar nós teremos um momento que é mais especial ainda do que o jantar, que é a palestra com o pastor Luiz, que ali está, sobre educação financeira para as famílias. No ministério pastoral eu percebo que um dos grandes desafios dentro de uma família é justamente o problema financeiro, o problema no que tange ao administrar dos recursos. Então pensar sobre isso é fundamental para pensar uma família firme e forte na palavra do Senhor. Então eu espero que cada um dos irmãos saiam daqui inspirados por essa palavra que nós receberemos, e que saia daqui motivado para aprender cada vez mais e poder principalmente colocar tudo isso em prática para o seu crescimento pessoal e também para o crescimento da sua casa. Quero chamar o pastor Luiz aqui, nós vamos orar por ele nesse momento e vamos entregar a palavra. Pastor Luiz, ele é um homem abençoado. Ele foi pastor durante 30 anos, exerceu o ministério pastoral e se aposentou, e hoje tem a condição de viver uma vida tranquila, boa, porque justamente teve educação financeira. Tive a oportunidade de conversar ali com ele um pouquinho e percebi que é um homem que tem grande conhecimento na área e vai poder certamente nos ajudar muito. Então que você esteja atento, querido, a tudo que ele vai falar, porque certamente vai abençoar a sua vida. O pastor Luiz é casado com a irmã Eliné, que está ali, a cena para o povo, é pai do Júnior, tem mais, né? Joyce e Júlia, pai de 3 filhos, o Júnior está aí, acabou de chegar, ó, passou ali, vai entrar com a esposa, e é uma família abençoada. O Júnior é aquele que pregou no último culto jovem aqui da igreja, para quem não sabe. Então é uma família que abençoa muito a nossa igreja, e eu tenho certeza que abençoará mais uma vez na noite de hoje. Nós vamos orar colocando a vida do pastor Luiz nas mãos do Senhor nesse tempo. Ó, chegou ele, ó o Júnior ali, ó. Eu vou deixar você entrar com todo o holofote, Júnior. Falei seu nome antes. Nós vamos orar nesse momento. Você consegue ficar de pé de onde você está? Vamos ver se é possível. Nós vamos orar, colocando o pastor Luiz nas mãos do Senhor e também os nossos corações. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja do Senhor, de participar de um momento tão ímpar como é esse momento que nós viveremos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós pensamos ao longo desse mês, como foi edificante para as famílias da nossa igreja. E nós temos certeza que o Senhor separou algo para nós nessa noite. E nós queremos colocar a vida do pastor Luiz em tuas mãos e pedir que o Senhor o use como instrumento poderoso do Senhor para abençoar as nossas vidas. Que ele possa ensinar a cada um de nós um pouco do conhecimento que ele tem, que nós saiamos daqui, Senhor, inspirados pelas palavras dele e principalmente pelo Espírito Santo do Senhor, para cuidarmos dessa área que é tão delicada no contexto familiar. Oramos agradecidos por tudo e oramos na certeza de que o Senhor mais uma vez estará aqui neste lugar nos abençoando grandemente. Oramos no nome de Jesus, que é Senhor nosso, que é Salvador das nossas vidas. Amém e amém. Boa noite. Agradeço ao pastor Gabriel essa oportunidade e sei que é uma responsabilidade
compartilhar experiências, ensinamentos para as famílias. E eu conheço um pouco de algumas famílias aqui, né? Eu estou aqui, vim morar aqui em 2019, depois voltei para o Rio, que a minha filha mais nova foi estudar na UF, lá em Niterói. E acabou o Júnior vindo para cá agora morar e não quer saber mais do Rio. Então, algumas famílias nós estamos conhecendo, desde que o pastor Isaac ainda estava pastoreando aqui, foi muito bem acolhido por ele, por uma irmã querida que o Senhor recolheu, inesquecível, irmã Raquel, e alguns irmãos que nos receberam naquela época, como a Helena, e outros que estavam aqui, pessoas que marcaram a nossa chegada aqui. Então é um prazer poder compartilhar com os irmãos e que cada um possa abrir bem o coração para ouvir aquilo que Deus colocou também em nosso coração de compartilhar. Nós sabemos que alguns já têm muitas experiências nessa área. Alguns já evoluíram, progrediram bastante, outros estão também caminhando. Então, falando sobre a família nessa introdução, eu fico pensando a situação das famílias, dos casais. E eu elenquei aqui algumas razões que levam um casamento ao fracasso, a terminar. Não é a nossa palestra, mas só para os irmãos terem uma ideia, muitos casamentos terminam por causa da vida financeira. Isso é comprovado, estatísticas e as razões que alguns casais dão porque se separaram, terminaram o casamento, as relações. Uma outra razão que termina o casamento, que os casais que vão estudar sobre isso devem procurar estudar, sobre a vida sexual. A vida sexual de um casal, às vezes, mal elaborada, mal trabalhada, termina um casamento. Uma outra razão é a família. As famílias, os sogros, cunhados, parentes. Então, se mora no mesmo terreno, é uma encrenca. Então, isso é um problemão. Termina muitos casamentos. Eu deixei de fazer um casamento em Três Rios, o casal ia morar dentro da casa dos avós, dos pais, era muita gente dentro de uma casa. Não, esse casamento eu não vou fazer, não. Você arruma um lugar para morar que eu faço o casamento. Porque eu sabia que ia, e o casamento realmente não durou, mesmo ele morando em outro lugar. Acho que era para o lado de Carmo, não sei se os irmãos conhecem para aquele lado. A convivência com as famílias, muita interferência dos sogros, dos pais, se metem em tudo. Então, quem vai virar sogro, deixa os casais seguir o caminho. Uma outra razão hoje, mais moderna, e eu tive isso na minha última igreja que eu pastorei, redes sociais. Está dando muita separação, influência no casamento. Um casal se separou nessa última igreja por causa da rede social. O esposo falou para a esposa, você ou larga a rede ou larga eu. Aí ela disse, eu largo você mesmo. E o casal só tinha 70 anos de idade, 2 anos de casamento. E ela estava com uma conversa muito com o ex-namorado. Rede social tem sido um problema. E outras razões que têm trazido problemas para as relações dos casamentos. Então, para os irmãos verem, os irmãos têm muito que estudar, muito que trabalhar, para poder chegar aí às décadas no casamento. Hoje a estatística mostra que a cada 10 casamentos, 5 terminam com menos de 2 anos. E a maioria não chega a 10 anos. Então, se você está chegando a uma década, procure conhecer mais sobre o casamento, sobre as limitações de um casamento, para seu casamento chegar mais longe. Eu e Inês estamos casados há 42 anos, mas não é fácil. Talvez se ela não tivesse muita paciência comigo, a gente não tinha prosseguido, porque lá eu sou bastante enjoado, mas Deus nos abençoe e nós vamos resolvendo as questões. Qualquer casal que falar para você que casamento é fácil, é um mentiroso. Casamento é um desafio. Alguém disse, brincando, que Deus é bem-humorado, porque botou 2 pessoas diferentes dentro de uma casa e o negócio é difícil. Alguém tem que ceder. E alguém chegou à conclusão que é melhor ser feliz do que ter razão.
Então, muitas das vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Porque tem gente que quer ter razão sempre. Então, a nossa proposta e a oportunidade que o pastor nos dá é para falar sobre finanças. E finanças, fazer gestão de recursos é algo desafiador. Nós temos no nosso país 70% das pessoas endividadas. É estatística. O Desenrola Brasil aí está aí dando uma solução em paliativa que não vai resolver o problema do país. Sem educação financeira, não adianta. Paga as contas, no mês seguinte a pessoa está endividada de novo. Queridos, não fique chateado, mas eu vou falar uma coisa. Se você não sabe usar cartão de crédito, não use. Corte. Jogue fora. Cartão de crédito realmente é preciso ter entendimento e cabeça para usar. Porque tudo crédito que você tiver no cheque especial ou no cartão, se você não entender que você tem que pagar, depois quando enrolar as parcelas e vai amontoando, quando você vê, não paga. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que tiveram que realmente deixar de pagar porque não conseguiram. Viram uma bola de neve e tal. Então, há muitas coisas nessa área. E eu vejo que a gestão de finanças depende de você ter um conjunto de princípios para você saber administrar. Tem que ter princípios. E eu pensei em 2 princípios que Jesus fala, está no Velho Testamento e no Novo. Jesus diz assim: vocês erram por não conhecerem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Qual é o princípio que eu tiro dali? Jesus está falando que a falta de conhecer a palavra nos faz errar. A falta de conhecer o poder de Deus nos faz errar. É um princípio. Quando eu não conheço o assunto, eu erro. Quando eu não conheço aquilo que eu estou me propondo a fazer, pode ser na profissão, no casamento, numa empresa que eu vá abrir, se eu não conhecer, eu vou fracassar. Então, esse princípio de não conhecer naquilo que eu estou empreendendo ou propondo fazer, eu preciso primeiro estudar, conversar, pensar. O Sebrae mostra que a maioria das empresas fecham, vão falindo por não estudarem, não conhecerem o segmento que vai entrar ou a área que quer atuar, e as empresas no Brasil, por várias dificuldades, nós sabemos, e alguns dizem que empreender no Brasil é muito desafiador. Então, a falta de conhecimento faz as pessoas errarem. E no casamento não tem jeito. É algo que as pessoas precisam ouvir mais, estudar mais sobre as relações, sobre várias áreas, para poder realmente dar certo. Então, a falta de conhecimento, a ignorância do assunto, ignorar aquilo, não se aprofundar. Então, eu preciso seguir esse princípio, eu sigo esse princípio. Eu conheço, procuro conhecer, eu procuro estudar, eu procuro aprender. E eu vejo cada vez mais, eu sei menos ainda. Quanto mais eu estudo, eu descubro que menos sei. É impressionante. Eu leio a Bíblia há 60 anos, praticamente. Eu estou estudando de novo a Bíblia toda, lendo a Bíblia toda num plano de leitura da igreja que eu estou participando em Niterói. Aí, quando eu estou vendo alguns textos no Velho Testamento, eu falei, gente, eu nunca tinha tentado para esse detalhe. E aí você vê, eu tenho que aprender, e vou morrer entendendo que eu tenho que aprender. Então, não pare de aprender. Então, um princípio é aprender. Eu tenho que aprender. Estude, procure, ouça. Hoje, a informação vem ao nosso colo diariamente. Antigamente, as pessoas iam procurar informação. Hoje, nós somos bombardeados pela informação até demais. E o outro princípio que Jesus fala, está em João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus fala desse versículo de si mesmo, mas é um princípio que se cabe em qualquer lugar.
Conhecer o fato, conhecer aquilo que você está vivendo como verdade ou como um fato, vai te libertar. Alguém pode dizer assim, pastor, eu sei fazer gestão do meu dinheiro, dos meus recursos, mas você está endividado? Você está pagando juros no banco? Você descontrolou? Então você tem um fato aí. É uma verdade. Constatação. Contra os fatos, não há argumento. Então, se nós estamos no cheque especial, parcelando o cartão, não conseguimos pagar nossas contas, nós precisamos constatar que isso é uma verdade. E se eu chego a conhecer essa verdade, entender, eu posso ser liberto. Eu posso procurar alguém que me ajude, me dê uma mentoria, me ensine como eu sair das dívidas. Sair das dívidas sem voltar para elas. Tá certo assim? Então, conhecer é um princípio, eu preciso conhecer. E ao conhecer, me libertar daquela situação. Outra argumentação que eu quero mostrar para os irmãos, quando a gente conhece essa verdade, os homens, uma boa parte dos homens não gosta de ir a médico. E também muitas mulheres. Mas vão sentindo uma coisa aqui, sente outra coisa ali. Aí você vai, já tem medo de ir no médico, porque fala, pode ser que é câncer, que é não sei o quê. Mas aí você chega no médico, ele, pelos sintomas, você vai ter já uma previsão de diagnóstico. Aí o médico passa uns exames. E os exames constatam aquilo que o médico estava pensando. Aí ele diz, você está com essa doença, tal, A, B, C. É um fato, é a verdade. Se você agora sabe que isso é uma verdade, você pode se libertar se tratando. Então, você constatou. Então, eu conhecereis a verdade, que você mesmo tendo medo, mas ela chegou. A doença, seja qual for. Eu já tive morto em alguns hospitais algumas vezes. Eu tenho um problema de saúde grave desde 18 anos. Então, eu já tive internado. Já baixei em hospital de forma que, quando eu estava pastoreando em 3 dias, os irmãos disseram, o pastor vai, mas não vai voltar. E eu voltei. Já fazem 30 e poucos anos que Deus me deu uma sobrevida. Então, eu constatei essa enfermidade. E eu, então, vi que era uma verdade. Então, como vai sua vida financeira? É uma das matérias que eu falava muito lá em Realengo. Nós tínhamos donos de escolas lá. Eu falei, gente, isso tem que entrar no currículo escolar. Ensinar as pessoas a administrarem recursos, empreender. Mas, infelizmente, não se ensina na escola. Porque, num país como o nosso, as pessoas ensinam e o sistema faz com que nós venhamos ser apenas consumidores. Consumidor. Mas não aprender a administrar nossos recursos. E é de forma geral. Então, a gestão dos recursos, sejam quais forem, nós precisamos aprender. E não só, irmãos e amigos também, não só de finanças, é a da saúde. Nós precisamos aprender a gerenciar, fazer a gestão da nossa saúde, da nossa mente, do nosso coração. É algo desafiador. Alguém pode dizer, pastor, eu cuido da minha saúde. Aí eu pergunto, você bebe 2, 3 litros de água todo dia? Você anda, você caminha, faz uma academia, o Fabrício está aqui oferecendo ali. Você faz atividade física, você vai no médico periodicamente, aí nós fazemos uma má gestão da nossa saúde. Fazemos má gestão do nosso tempo, fazemos má gestão da vida espiritual. Mas não é o nosso assunto. Vamos então ao texto do meu primeiro professor de educação ou de gestão de recursos. O meu primeiro professor está no Velho Testamento. A Bíblia é onde eu tiro os princípios para a minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia com 10 anos. Meus avós me levaram para a igreja lá em São João de Meriti. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Minha mãe estava esperando o 4º filho. E aí nós não tínhamos nem um teto, nem uma casa, sabe o que é ser miserável? Nós ficamos. Fomos morar de favor dos meus avós, lá em São João. E aí minhas 2 irmãs foram morar no orfanato. Mas eu disse, eu não posso repetir esse ciclo de miséria na minha vida. Quer dizer, alguns morrem, deixam a família desamparada. Minha mãe criou 4 filhos com meio salário mínimo. Naquela época, em 60, era o que podia pagar. E aí, com 10, 11 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Li a Bíblia toda.
e eu ficava impressionado com José. José é um professor de gestão de recursos, assim, de primeira linha. E só para os irmãos terem uma ideia de José, a vida de José é assim: 17 anos, debaixo dos cuidados dos pais, vida farta, abundante. De 17 até 30 anos, escravidão, humilhação. 13 anos para chegar a ser o professor que ele se tornou. 13 anos de humilhação. E se ele estava numa área, e às vezes as pessoas pensam, que acha que não pode ficar pior, eu dizia para muitos casais, não tem casamento ruim que não possa piorar. Também não tem casamento ruim que não possa melhorar. Não tem casamento bom que não possa melhorar. Não tem casamento bom que não venha piorar. Depende de nós conhecermos. E José, ele foi assim, sofrendo, até chegar onde ele chegou. O irmão vai colocar lá no multimídia, Gênesis, capítulo 41, do versos 34 em diante. Os irmãos vão me ajudar, os homens, com toda a força, vamos ver quem está mais forte, os homens ou as mulheres, vão ler os versos pares, e as irmãs vão estar lendo os versos ímpares. Podem ler os homens, por favor, por gentileza. As mulheres. Quem pode ter uma voz forte aí? Puxa aí pelas mulheres. Até aqui. É interessante que José tinha uma situação tranquila, mas era um jovem adolescente ainda na casa do pai. Ele sai como escravo, né, vendido pelos irmãos, e aí ele vai e chega na casa de Potifar. Ele começa a administrar e é tudo bem sucedido lá, e ele sofre uma injustiça, vai para a prisão, e da prisão então ele fica alguns anos lá, para depois ele chegar a ser governador do Egito. O interessante aqui é que o que sustenta um homem numa situação dessa? É um sonho. Ele tinha um sonho. Você tem um sonho? O sonho de José era colocado por Deus no seu coração. E ele realmente
ele foi fiel a Deus nesse período de sonho. E eu fiz uma distribuição de bolas. Eu não sei se alguém ficou sem uma bolinha. Alguém ficou sem receber uma bolinha aí? Levante a mão. Júnior, do saco menor aí das bolinhas. Aquela irmã, já está aí, já está. Ela já pegou. Alguém aqui? Aqui também, esse casal. E eu fui comprar esse saquinho de bola. Eu tinha pedido do pastor Gabriel, ele providenciou também, tá ali um saco de bola. E aí, quando eu cheguei no carro com essa bola pequenininha, ele, né, mas essa bolinha é muito pequenininha, é a número 0. Eu falei, mas vai dar para aplicar uma outra lição nessa dinâmica. Às vezes nós precisamos começar pequeno, né? E eu fui pesquisar os números de bola, vai até 36 e outras bolas gigantes. Às vezes você precisa começar pequeno. O José começou pequeno. Ele começou numa casa. Depois, como menor ainda, foi para um presídio, para uma prisão. Então, às vezes, você precisa começar pequeno aí. E depois, se você quiser comprar uma bola, aqui o pastor pediu para comprar, ou comprar, é número 9. 9 corresponde a quase 23 centímetros, 9 polegadas. Então, a bola, eu achei uma aplicação que eu fiquei interessante, eu peguei com um saco, alguns não queriam pegar, eu falei, não paga nada não, é de graça. Outros pensaram que era uma bala. E eu brinquei com alguns amigos assim. Eu achei interessante, pouca gente escolheu a cor. Alguns só colocaram a mão e pegaram qualquer bola. Na vida, queridos, nós precisamos escolher o que nós queremos. Só para você pegar a primeira aplicação dessa dinâmica. Não pegue qualquer coisa, escolha a cor, veja o que você quer. José tinha um sonho específico, e o objetivou, e foi em direção ao sonho. Primeiro, a fidelidade ao seu Senhor. Então, eu vejo essa aplicação. Às vezes a gente aceita qualquer coisa, às vezes a gente faz qualquer coisa, faz de qualquer maneira. Não faça nada de qualquer maneira. Olha, questione. Alguém fala, isso é o quê? É bala? Não, isso é uma bola. Não tem problema, se eu não quiser pegar, não tem problema. Brinquei com as pessoas. Mas eu vou contar, também uma aplicação dessa dinâmica, que algumas pessoas já começaram a esticar a bolinha. Alguém sabe para que estica a bolinha? Para ela encher mais. E o interessante é que nesse saco diverso, veio várias cores, veio uma aplicação, veio também. A vida é assim, tem muitas cores. Nem tudo é igual, nem todos são iguais. Eu vou contar de 1 a 5. Você enche a bola o quanto você aguentar. E faça tudo para ela não estourar. Eu vou aplicar uma outra lição. Vocês pegaram a bolinha? Já estão com a bolinha? Então, você vai encher a bolinha, mas enche a bolinha na medida que você achar que ela aguente. Se você achar que ela está ficando muito difícil, você não enche. Olha, alguns já se anteciparam. Eu não falei para você encher a bolinha. Murcha essa bolinha. Quem encheu essa bolinha? Estou brincando, já é meu amigo. Eu vou contar de 1 a 5, você coloca dentro dessa bolinha o que você conseguir de pulmão. E para no 5. Tá bom? Vou lá. 1, vai enchendo. 2, 3, 4, 5, para. Olha, ela chegou bem. Fabrício, você está de bola murcha. Aqui ninguém encheu. Só conseguiu. Quem encheu mais? Aqui, ó. Ela aqui. Ali também. Alguns irmãos encheram. O pastor encheu bastante. Furou a bola? Não encheu? Está com defeito? Ali a irmã também encheu bastante. O Maico ganhou, olha lá.
A sua está furada? Ou alguém furou a sua bola? Mas quais são as lições que nós podemos ver? Cada bola tem uma cor. A sua conta bancária não precisa ser igual. O seu conhecimento também não precisa ser igual. Mas você tem uma bolinha para encher. Você tem algo a fazer, que é cuidar da sua finança. Você pode encher muito, você pode encher pouco. Tem gente que não quer mexer nisso. Usa como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E eu estava conversando com o pastor aqui, brincando com ele. Irmãos, tem gente que chega na nossa aposentadoria, que é muito precária, e está, pastores, recebendo de igreja cesta básica. É muita humilhação para o homem que serviu no reino, ou serviu aonde for, e chegar no final da vida, depender de cesta básica de alguém. Então você precisa planejar, encher o que você puder. De conhecimento, eu não estou falando de dinheiro, mas de planejamento. Se você acha que um salário mínimo, 2 salários mínimos, está bom. Nessa minha jornada de ministério, eu encorajei muitos adolescentes a estudar. Estuda, meu filho, vença na vida. E olha, irmãos, eu vim de uma geração que a maioria prosperou e venceu. Eu brincava com um oficial da Marinha, que entrou como aprendiz. Ele chegou a patente máxima estudando e fazendo prova. Hoje ele é professor na área naval, com a questão submarina em Niterói. Ele chegou, hoje tem um salário de 30 mil ou mais. Eu brinco com ele, você era mais miserável do que eu e meu irmão. Nós, na nossa juventude, levávamos cesta básica para ele. Mas ele estudou, investiu, e fez a carreira total na Marinha. Nós temos muitos amigos da nossa geração morando na Barra, no Recreio, em apartamentos bons, e trabalhando à distância, como supervisor da Unilever, de outras empresas, porque investiram, estudaram. Mas se você acha que um salário mínimo, 2, está bom, fique feliz. Eu disse para muitos jovens nos meus gabinetes, estuda, cara. Não, pastor, eu estou satisfeito com um porteiro na Zona Sul. Cara, me desculpa. Aí eu aprendi uma lição. Se a pessoa está feliz ali, tudo bem. É o que a pessoa tem que sentir. Mas se eu posso encorajar, então eu encorajava. Outro menino, adolescente, ele era líder deles lá no bairro Ideal, em Realengo. Eu falei, rapaz, vai estudar, cara. Nós tínhamos oficiais lá em Realengo que davam aula de graça para passar para as Forças Armadas. Ele disse, não, pastor, vou ser aprendiz do Guanabara. Puxa vida. Então, tá bom. Não vou incomodar. Então, essa bolinha é como a nossa oportunidade de encher de conhecimento, de possibilidades. Mas cada um tem que pensar. Daqui a 10 anos. Irmãos, um dia desse eu tinha 15 anos. E eu pensava, quando eu me aposentar, eu não quero depender assim dos outros, nem do governo. Eu quero ter um pouco mais para eu poder fazer alguma coisa. Então, eu pensava nisso. E passou rápido. Eu me organizei tanto, irmãos. Eu tinha todos os meus contra-cheques arquivados por ordem. Eu calculava quanto eu ganhava em dólar, quanto eu ganhava em real. Até um pouco neurótico, né? Porque eu estava falando com o pastor. Eu fui trabalhar na indústria farmacêutica e eu ganhava muito bem. Eu saí de 1 ou 2 salários mínimos para ganhar de 15 a 30 salários mínimos na década de 80. Era muito dinheiro. E eu comprei vários imóveis nessa época. E eu botava uma boa parte do meu salário investido. E aí eu tive essa oportunidade. Nem todos vão ter essa oportunidade. Mas não é o valor que você ganha, a quantidade, é como você planeja. Nesse texto aqui, nós podemos aprender algumas lições. José tinha conhecimento do que Deus tinha revelado para ele. E José revela isso para Faraó. Você precisa ter conhecimento de tudo que você tem, de como você está, onde você quer chegar e como você quer chegar, como você vai fazer para chegar lá. Então,
A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que você precisa ter conhecimento. José fala de uma coisa que isso colou na minha cabeça quando eu tinha 11 anos. Nós temos ciclos bons e ciclos ruins. A vida é cíclica. Você, para quem não é funcionário público, você está empregado hoje, está desempregado amanhã. Depois emprega de novo. Você está com saúde, depois você está doente. Pelo menos na minha vida foi assim. Desde 18 anos, eu baixei no hospital várias vezes. Minha saúde, uma hora boa, outra hora ruim. Então. Outros não. Eu tive um diácono lá em Três Rios. Ele foi ferroviário, era maquinista. E ele disse, pastor, eu nunca tive uma dor de cabeça. Eu falei, ai, que inveja que eu estou de você. Eu tinha dor de cabeça constante. Mas aí eu investi no conhecimento. Minhas dores de cabeça diminuíram muito na saúde, na alimentação. E se vocês estudarem sobre alimentação, inflamações crônicas, dores de cabeça podem passar se estudar um pouco sobre alimentação. Invista nisso. Então, há cíclicos. Tudo é cíclico. O bom e o mal. Situação boa e situação ruim. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não estou ganhando dinheiro. Não importa a quantidade, tem que ser realmente o conhecimento de como está a sua finança. Há muitas pessoas, irmãos, que não sabem quanto gasta. Vão gastando, vão gastando, vão gastando. Quando vê, já gastou mais do que o seu salário. Então, o que cada um precisa fazer? Saber quanto ganha e quanto gasta. Eu não vou pedir para você responder, eu brinco muito sempre com o plenário quando eu faço essas perguntas. É uma pergunta retórica. Quantos aqui? Não responda, por favor. Eu queria dar uma orientação aqui, algumas coisas que eu vou falar, não cutuque nem fique rindo quando uma situação afetar seu casamento ou alguém que você conheça. Em Três Dias a gente fazia muitas palestras com os casais, daí o pessoal ficava brincando com não faz isso, constrange o casal. Não faça isso. Você engula e faz a digestão. Mas você tem uma relação de gasto. Quanto você gasta por mês? A maioria dos brasileiros não fazem isso. A gente pode chamar de planilha, um papel de anotação. Há muitas pessoas que vão gastando, vão gastando. Por isso que eu falei do cartão de crédito. Tem mercados no Rio que parcelam em 4 vezes. O preço único parcela em 4 vezes as compras. Só que você comprou hoje, mas que você tem que comprar de novo. Posto de gasolina no Rio parcela também. Só que você está abastecendo o carro toda semana. Isso vai acumulando, daqui a pouco você não consegue. Você quer conhecer suas finanças, comece a relacionar quanto você gasta. Você vai levar um susto. Tem que falar, não, eu não quero nem saber quanto eu estou gastando. Mas isso é elementar, fundamental, para você saber qual é a saúde das suas finanças. Se você não tiver isso, você vai ter dificuldade. O Júnior, o pessoal brinca comigo, porque, irmãos, eu tenho anotado das minhas obras todas que eu fiz, tanto de casas quanto de igreja. Eu vou anotando, eu anoto. Eu tenho um hábito de anotar, eu vou anotando, saber quanto é que eu gastei. Porque, no meu caso, irmãos, aqui quem tem mais de 50 anos, levante a mão. Tem muito. Nós vivemos, essa garotada não sabe, nós vivemos, irmãos, a hiperinflação. Existia um negócio chamado maquininha, eram 4 a 6 valores por dia. Se fosse de manhã, era um preço no mercado. Se fosse 11 horas, era outro preço. Meio-dia era outro. Na época do Sarney, aí o negócio era uma encrenca. Então, é algo que você precisa pensar. Nós estamos, irmãos, vivendo um momento difícil no Brasil. A questão do déficit público, a questão do endividamento do Brasil. Nós estamos vivendo uma crise mundial com essas tensões das guerras. A geopolítica está mudando. Então, cada um precisa se organizar. E outra coisa, não quero alarmar, mas quero dizer, irmãos, a nossa previdência, ela corre um risco seríssimo. Alguns anos atrás, muitos funcionários dos estados, dos municípios, não conseguiram receber. Então, nós vamos cair na mesma situação da Europa, de ter que reduzir salários, e as pessoas que contam só com a previdência podem chegar numa situação que podem ter dificuldades.
Então, se você pode programar e planejar a sua vida, ter conhecimento disso tudo, e planejar um pouco mais para frente, faça isso. Então, saiba que você precisa estudar. Aqui nós estávamos conversando, eu e o pastor, de apenas jogar ideias para vocês pensarem. É algo muito sério. Não é o mais importante. Tudo isso que nós vamos conversar ou compartilhar é apenas na dependência de Deus. É apenas para a gente amadurecer nos nossos ideais, mas sempre na dependência de Deus. Eu poderia ter planejado tanta coisa e não ter chegado até aqui. Não tinha problema, mas eu tentei, me esforcei, planejei. E eu acho que cada irmão pode fazer isso. Você pode dizer, eu vou dar oportunidade, os irmãos estão com o microfone, quando eu falar alguma coisa que o irmão quiser interagir ou participar, porque tem muitos irmãos aqui que sabem mais do que eu, outros sabem também que a gente chegou a algum lugar com a permissão de Deus, com a graça de Deus. Outros querem avançar. E eu espero que você saia dessa bolinha zero e possa ter a bola número 3, número 10, número 36, não há problema. E sonhar não é problema. Deixe Deus colocar os sonhos no seu coração. Agora eu quero dar uma dica para você. Há muitos anos atrás Deus me mostrou isso. O sonho de José se realizou dentro do sonho de Faraó. Às vezes o seu sonho pode se realizar dentro do sonho de outra pessoa. Pode ser um empresário e você pode chegar a uma situação melhor dentro do sonho do outro e não dentro só da sua realização pessoal. Então é uma coisa muito interessante que às vezes nós pensamos, não, se não for do meu jeito não vai ser, mas às vezes tem que ser dentro do seu jeito, do jeito do outro. Então, José estava ali disposto a submeter à vontade de Deus e ele foi bem sucedido. Então tenha conhecimento. Quando ele fala em conhecimento, José revela o sonho de Faraó, ele interpreta, e ele fala sobre como agir. Ele fala de uma reserva. A reserva está no verso 36. Bota o verso 36, Edmilson, por gentileza. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome. Nós podemos destacar 3 reservas que você pode fazer no ano bom, nos anos de fartura. Aí você, pastor, se o senhor ganhasse o salário que eu ganho, isso não é fartura. O ano bom e o ano farto é o ano que você está empregado, é o ano que você tem salário. Pode ser um salário mínimo, pode ser 2. Em 73, quando eu ganhava um salário numa fábrica chamada Beira Alta, lá perto do Porcão, indo lá para dentro, minha mãe era cozinheira lá, eu pegava mais da metade do meu salário e colocava numa caderneta chamada letra. Alguém lembra da letra, o Delfim? Quem tem? Só o irmãozinho, tem outra ali, né? Tem mais uma ali. Eu pegava metade do meu salário, era solteiro, metade tinha que ajudar minha mãe, para ajudar na comida, e metade eu botava lá. Então, não é questão de quantidade, é que essa reserva você tem que fazer como um boleto. Você tem que falar assim, R$10, eu vou fazer uma reserva. R$5. Irmãos, nós temos hoje investimento no Brasil na renda fixa, é a partir de R$10. Você pode ir lá e não tem risco, é garantido pelo fundo do governo. Você não perde nada e vai rendendo juros sobre juros. É um dos segredos dos investidores, juros compostos. Você tem R$10, aí fica 11, depois, aí você, pouquinho, essa bola é pequena, mas começa com a bola pequena. Alguns estudiosos mostraram, se você conseguir juntar R$40 por mês, em 10 anos, com juros compostos, você vai ter, em 10 anos, você vai ter 10 mil e poucos reais. É pouco, não é pouco. Você não tem nada hoje, daqui a 10 anos você tem 11 mil na sua conta. Agora, você fala assim, pastor, eu não consigo R$40. Para de fazer um lanche. Nós temos algumas dicas de como aumentar a sua renda. Ou nem precisa fazer renda extra. Nós precisamos ter uma qualidade de gasto melhor. O brasileiro não sabe gastar seu dinheiro. E hoje está sendo tapeado. É um outro ponto que eu quis deixar para os irmãos. Existe hoje uma coisa chamada reduflação. Embalagens pequenas, preços maiores ou os mesmos preços.
Você compra papel higiênico com 20 metros, pagando de 30 metros. Você compra biscoito pela metade do peso, pagando mesmo das 200 e poucas gramas. Então, você está sendo enganado. Nós temos dono de mercado aqui, sabe o que eu estou falando. As embalagens diminuíram, os preços ficaram lá no mesmo valor. Sabão em pó e tantas outras coisas. Então, às vezes, nós gastamos mal o nosso dinheiro. Precisamos fazer o nosso dinheiro. Então, você pode fazer uma reserva. Comece pequeno. Mas a mentalidade do brasileiro é, se sobrar, eu invisto. Isso é uma crença, e crença limitante. Você precisa vencer as crenças limitantes. Ah, eu sou pobre mesmo, vou morrer pobre. É um direito seu. Então, mas você pode ser um pobre que vive com dignidade, sem ficar pedindo dinheiro emprestado para ninguém. Irmãos, pedir dinheiro emprestado é fogo. As pessoas até se escondem e vem aquele parente pidão. Porque dinheiro emprestado, você acaba perdendo um amigo. Tem duas maneiras de perder um amigo. Negando dinheiro para emprestar ou emprestando, porque às vezes ele não paga, você vai perder de qualquer maneira. Então, você tem que escolher qual que sai mais barato ou mais caro. Então, faça uma reserva. Por que eu estou falando isso? Você tem R$500. Se você precisar para comprar remédio, que eu espero que ninguém precise. Aqui eu acho que ninguém compra remédio, só eu, né, que tomo remédio regular. Mas tem gente que vai chegar a uma certa idade e tem que comprar remédio todo mês. Minha mãe faleceu tem 2 anos. Então, comprava remédio, eu comprava Niterói, eu comprava fralda, comprava não sei o quê, e era muita despesa. Ela ganhava 2 salários mínimos, uma da aposentadoria dela, minha mãe com 2 salários mínimos, ela tinha reserva de 4, 5 mil sempre. Às vezes emprestava dinheiro para os filhos. O meu irmão é suboficial da aeronáutica, e, às vezes pegava dinheiro emprestado com ela. Eu pegava emprestado para fazer alguma coisa. Ela tinha 2 salários mínimos, comprando remédio, fazendo um monte de coisa. Então, faça uma reserva. A lição que José fala é ter uma reserva. A reserva que a orientação de José é 20%, 1/5. Então, 20% de todos os 7 anos seriam reservados em estoques para suprir as necessidades lá da frente. Você talvez não possa fazer 20%, faça de 1%, faça de 10%, de 5%, mas aplique esse valor num lugar e não fique mexendo. Eu fiz as contas para o novo convertido lá em 3 Rios, ele fumava 1 maço de cigarro por dia. André, hoje ele é um pastor lá em 3 Rios. Eu falei, cara, se você juntar o dinheiro do maço de cigarro, daqui a 10 anos você compra um carro 0. Ele falou, pô, mas eu já fumei um carro. O cara tinha fumado um carro. Mas só para os irmãos verem como às vezes não usamos bem nossos recursos. A reserva eu gostaria de dividir em 3 partes. A reserva de emergência, que é o carro que enguiça, é o problema de uma luz, é o problema de uma emergência na sua família. Então, você vai usar para aquela situação. A segunda, poderia dividir essa reserva, uma reserva de oportunidade para investir em alguma coisa, se você for fazer investimentos. E hoje, irmãos, você não precisa ter mais casa alugada, nem imóveis. Hoje o mercado financeiro tem fundos imobiliários que te pagam aluguéis mensais sem você precisar esquentar a cabeça. As minhas casas é tanta dor de cabeça, é um vazamento na varanda, é um vazamento de água, aí tem que ir para lá, ou pede um pedreiro para resolver, então dá muita dor de cabeça. Então, tem investimentos baratos, que você recebe aluguéis, recebe dividendos, e nem vai lá. Aí não quer, desfaz. Porque se você tem uma casa, você não consegue vender só um quarto. Mas se você tem uma cota de alguma coisa, você vende só a cota. E não tem mais dor de cabeça. Então, tenha uma reserva de oportunidade. A estratégica também é a questão do passeio. Em 3 Rios tinha uma família assim, de vários irmãos, eles sempre passeavam no final do ano juntos. Eles faziam uma caixinha até o final do ano e passeavam. Aí iam para Cabo Frio, para o Espírito Santo e passeavam. Com aquele dinheiro junto. Você passear com cartão de crédito e depois pagar juros, mas isso é suicídio. Se naquele ano você não pode passear, não passeie. O brasileiro ele tem um problema que eu observo ao longo desse tempo, lidando com pessoas, é que as pessoas colocam o prazer
na frente do dever. Irmãos, eu sou de uma geração que o dever é mais importante do que o prazer. Eu tenho o maior prazer, a maior satisfação de cumprir o meu dever. Mesmo que eu me sacrifique, mesmo que eu não tenha nenhum resultado. Então, nós precisamos aprender que se não dá para consumir, não consuma. Agora eu vou bater numa ferida. Eu sei que aqui pode talvez nem ter essa ferida, tomara, Deus meu. Pessoas que são compulsivas para consumir. Não pode ver uma vitrine. Olha para a vitrine, eu vi uma pessoa que ela tem não sei quantas centenas de sapatos, de alguns que elas não usaram. E eu descobri agora uma receita para você curar de ser compulsivo. Eu vou tirar aqui do meu bolso uma receita muito legal. E se alguém quiser, eu tenho alguns aqui. Você já viu essa receita? Você parou em frente à vitrine. Porque aí você consome, te gera dopamina. Aí comprou, acabou o prazer, aí você quer comprar outra coisa. Então tem gente que gasta compulsivamente. Às vezes eu me sinto assim para comer, porque essa situação da minha mãe me deixou muito mal. E aí às vezes eu quero comer doce, sou viciado em doce, eu confesso para o irmão, estou tentando me libertar. Em nome de Jesus, ore por mim. Aí a pessoa viu a vitrine ali, ela quer comprar, não precisa daquilo. Quando você olha assim, aí você vai, puxa o elástico e solta o elástico, até queimar. Aí você ainda namorou aquela vitrine. Aí você faz isso, porque isso vai gerar no seu cérebro essa dor, e você vai se libertar dessa questão de consumir compulsivamente. Oi? Viu, a irmã está falando, esquece da compulsão por causa da dor. Essa receita está espalhando na internet. Oi? Espera aí, eu escutei, fala que eu estou ficando meio surdo. Mas é que o gastador já tem que andar com elástico. Um anda nesse braço e outro nesse. Esse não resolve, você puxa do outro lado. O negócio é puxar e voltar para casa sem gastar. Tá certo assim? Aí esse dinheiro, você ia gastar de R$100 em alguma coisa. Pega aqueles R$100 aqui. Me libertei, me livrei. Investimento. Fundo de reserva. Para me passear no final do ano, para ir lá para os Estados Unidos. Você sonhou, aí você tem uma motivação. Mas não faça só as coisas por motivação. Faça pelo dever. Eu brinquei na última igreja que eu pastorei, falei assim, por que vocês trabalham? Aí alguém falou, por causa do dinheiro. Quando alguém trabalha por causa do dinheiro, está pobre. Nunca trabalhe por causa do dinheiro. Trabalhe, porque o trabalho faz bem. E trabalhe pelo prazer. Porque, irmãos, você ir para um trabalho 30 anos, obrigado, é cruel. Mas não é o nosso assunto. Vamos lá. Faça a reserva. Procure gerir, fazer uma gestão para tirar de alguns lugares e colocar para essa reserva que você quer. Pode ser o passeio, pode ser um sonho que você queira fazer de consumo, mas faça com o seu dinheiro na mão. José falou, faça uma reserva, Faraó. Então, essa é uma coisa que nós precisamos fazer. Tenha planejamento. Planeje sua vida. Planeje sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu ouço as pessoas falarem, pastor, e se eu não viver? Se não viveu, não viveu. Você foi para o céu, morar bem com Jesus, mas Deus nos dá essa capacidade de planejamento, irmãos. Mas Deus diz que a gente tem que descansar nele. Tem, mas Jesus não falou, você vai construir uma torre. Você não vai sentar primeiro e fazer um planejamento? Você vai conseguir terminar? Então, a Bíblia também tem textos que nos ensinam a planejarmos a nossa existência, a nossa vida. José, então, fez esse planejamento.
pode ser de várias coisas. O texto é rico nos detalhes. Algo aqui que a gente também precisa fazer é ter iniciativa. Comece. Às vezes as pessoas sonham e não saem do sonho, porque não tem um ponto de partida, não tem uma iniciativa, irmãos. Comece com pouco. Não espere ganhar muito, não espere ter muito dinheiro. Comece com pouca coisa, comece com a bola zero, comece com um pouquinho. Alguns usam uma estratégia de R$1 no cofre. Teve gente conseguindo juntar muito dinheiro só com moeda no cofrinho. Agora nem sei se tem moeda ainda, porque está mudando tanto, tudo agora é só banco, é digital, aplicativo. Eu ainda estou na geração passada de ir no banco, aí vou um pouquinho, mas estou usando aplicativo. Mas, irmãos, o mundo está mudando tanto que o dinheiro de papel vai sumir e o dinheiro virá digital. Já mudou para o cartão. Do cartão agora é tudo pelo aplicativo, você quase não faz mais nada. Tudo é Pix. E daqui a pouco é só mesmo dinheiro digital, o dinheiro vai sumir. E o dinheiro também é novo, né? Quando eu falo em administrar recursos, é o que você tem nas suas mãos. E uma das coisas que nós temos de riqueza é o nosso tempo para aprender. Então, você precisa planejar. Comece, respeite seu planejamento. Se você, agora também não vai tirar o dinheiro para botar no investimento e tirar do seu dízimo. Seu dízimo é seu dízimo, é a sua fidelidade. Seu investimento é uma parte do seu planejamento. Tenha planejamento e siga aquele planejamento. Coloque no papel, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Procure criar esse hábito. Ter planejamento é criar novos hábitos, saber para onde você quer chegar e como chegar. José deu todas as dicas para Faraó. Nós vamos fazer assim, você pode fazer assim, só que ele acabou sendo responsável de gerir, de fazer essa gestão. E você é responsável de fazer a gestão da sua vida. Não fique colocando a culpa em Deus se daqui a 10 anos você não tem um recurso, porque Deus está lhe dando inteligência, sabedoria para poder cuidar disso. Então, cuide, seja generoso, ajude, e você vai ver Deus abençoar. Então, é ter conhecimento, ter planejamento, ter iniciativa. Como, agora, para os que ganham pouco, para os que ganham muito, tem muitas maneiras também de ganhar dinheiro. Mas como fazer para as pessoas que têm uma receita, um orçamento muito apertado? Eu vou dizer para os irmãos, para os amigos, algumas coisas que eu observo. Alguns podem dizer outras. Mas, quando você for comprar, procure o desconto. Tem gente que tem vergonha. Meus filhos, quando eu ainda carregava eles no carro e comprava as coisas, pedia o desconto. A Joyce e o Júnior falavam, pô, pai, não faz isso não, pai. Hoje eles pedem desconto direto. Porque a gente tem que negociar. Você tem o dinheiro, a pessoa tem a mercadoria. Não fique com vergonha. Quanto é que é eu pagando à vista? Não pergunte se tem desconto. A frase também vai dar essa força. Eu pagando agora, qual é o desconto? Você já faz essa declaração. Qual é o desconto em pagar agora à vista, em dinheiro, com Pix? A pessoa fica assim, ela vai te dar um desconto. Porque o juros está embutido na mercadoria. Então, só para os irmãos terem uma ideia, eu fiz até uma foto na época, que eu ia fazer uma palestra sobre melhorar as receitas. Eu fiz uma foto de uma nota que eu comprei no mercado Princesa, em Caraí. Eu consegui 30% de desconto no dia da promoção. A compra dava 300 e pouco e estava lá. Eu consegui quase 90% de desconto. Comprando tudo com desconto, era o dia da promoção. Aqui eu não sei como que é o Carlão ou o Rede Marketing faz, mas lá tem os dias da quitanda, do açougue, da padaria, então eu procuro ir nesses dias. O seu salário, a sua renda vai potencializar. Então você consegue ter o desconto. Você precisa ser cadastrado. Eu falei uma vez com a minha irmã também, que já é idosa, aí ficou com medo de dar o CPF. Você tem medo de dar CPF para cadastrar em farmácia, mercado e outras coisas. E aí você pode ter várias maneiras de conseguir pagar menos e levar mais.
Então, tem os dias de desconto. Você pode comprar mais e pagar menos. Você pode ter, quem usa cartão, não precisa responder, mas cartão, você pode ganhar cashback. Eu tenho um cartão que eu ganho 1% de volta em dinheiro. Aí eu retiro e ajuda a pagar a fatura. E tem cartão que dá milhas, para quem gosta de viajar, pode pegar as milhas e viajar de graça, só com as milhas, do que você já consome o ano todo. Então, você ter esse conhecimento, você desfruta de uma vida melhor. Para quem está jogando as ideias, o pastor também conhece bastante, procura o pastor, procura outra pessoa, como é que eu faço? Os youtubers estão aí ensinando, tem muito tutorial para ensinar, e você desfrutar de uma vida melhor, ganhando o que você ganha. Farmácias, irmãos, de uma farmácia, aqui eu não sei, porque hoje eu fui comprar um remédio, eu vi que dá uma diferença grande para Niterói, mas eu já tive comprando remédio que em algumas farmácias era R$100, eu comprei por 60, porque eu tenho cadastro na Raia, Pacheco, em várias farmácias, mas lá tem as opções, são muitas drogarias, mas aqui eu não sei, mas procure farmácia que tem fidelidade, desconto. Então, se você consegue ter reduzido o seu desconto, você tem o seu potencial maior de grana. Então, se você usa cartão de crédito, veja cartão de crédito ter cashback. Não todos, mas uma parte que não dá cashback dá milhas. Você consegue potencializar também seus recursos. Uma outra coisa também que nós precisamos estar atentos é a questão das embalagens. Quando você for comprar, cuidado. O mercado e as fábricas, elas estão diminuindo as embalagens e estão mantendo os preços. Papel higiênico, cara, está 11, 12 reais, mas ele só está com 20 metros. Diminuiu 10 metros, diminuiu 50, não, de 30, né? 30% ele diminuiu. E aí você perdeu. Nós temos dono de mercado, eu sei que eu não vai fazer isso, mas lá em Niterói, o cara bota um número grande, 17 reais. Aí estão no pequenininho, 300 gramas. Você pensa que é 1 quilo, aí você vai lá, compra, você vai pagar aquele valor, mas é a promoção do produto. Promoção não quer dizer desconto, é promover o produto. Então, saiba comprar para você não entrar nessa situação de estar sendo enganado. Aí o seu dinheiro rende pouco, porque você gastou tudo no mercado e não sabe onde foi a conta do seu cartão. Então, só para os... Eu não sei se alguém quer tirar uma dúvida, onde eu estou falando. Se tem alguém que queria fazer uma pergunta ou falar, levante a mão. Cadê o microfone? Se alguém tiver com o microfone para... Aí, ó, olha a informação, a irmã falando. A irmã tem um cartão da Azul. Fala para a irmã. E eu não pago, além de não pagar passagem aérea, eu também não pago anuidade, porque você concentra todos os gastos do cartão de crédito, só que você tem que também ter juízo, porque cartão de crédito você gastou, que é limite você alto. vai pagar. Então, você tem que pensar que você não vai gastar o teu dinheiro e vai reservar ele para o mês seguinte para poder fazer o pagamento da fatura. Em contrapartida, todas as milhas você pode utilizar para passagem aérea. Eu já, acho que umas 4 ou 5 viagens eu fiz só com milhas, e eu estava olhando esses dias, eu estou para expirar algumas milhas e preciso viajar, justamente para não perder Que problema isso. bom, né? Não, é ótimo. De todos que eu pesquisei, o da Azul é o melhor. Irmãos, e tem cartão de crédito, irmãos, tem cartão de crédito com limite alto, eles dão sala VIP, Sim. Você fica ali no lugar que a pessoal classe média alta, mas só pelo seu cartão de crédito o banco dá. Então, hoje até o Nubank está dando. Nubank, XP, alguns, o Banco Inter estava nessa direção, mas vários bancos digitais estão com esse incentivo. Você tem que ter um gasto mensal para ter esses direitos. Então, é preciso ter esse conhecimento. Não está nada acima de você, está ao seu alcance. São informações, coisas que você às vezes já está fazendo, que gasta, e você pode melhorar a sua qualidade de gasto para retornar para você em benefício. E isso
é uma gestão que você precisa fazer. E a irmã corroborou com essa informação, que ela já desfruta disso. Agora, estude sobre o assunto de investimento. Está hoje a seu alcance. A Bolsa de Valores, algumas décadas atrás, era no pregão. Hoje você faz isso no seu aplicativo, no seu celular. Você compra e vende ações, ativos, fundo imobiliário, no seu lugar, viajando em qualquer lugar. Aplica na renda fixa no seu banco. Pastor, eu estou perdido na hora, não tem relógio por aqui. Que horas tem? Deixa eu ver. Está aqui? Ainda tenho 20 minutos. Vou tentar dar outras dicas. Então, a educação financeira, você precisa investir nisso. E apenas, só para os irmãos terem, o YouTube está cheio de professores. Só ter cuidado que, no final, eles querem te vender o curso. Vai pegando conteúdo máximo de graça, e vai aprendendo, e vai anotando, fala, que eu nisso não estou bom. Porque aí você precisa conhecer essa verdade, esse é o princípio. Eu sou ruim nisso. Então, aos homens, se são ruins de administrar dinheiro, deixa a mulher. Se a mulher for ruim, aí pede alguém para alguém ajudar vocês. Mas alguém tem que assumir. O que José fala? Procura uma pessoa inteligente, sábio, competente para administrar. É a ideia dele. Era a inspiração divina. Então, para administrar, fazer gestão, precisa de uma pessoa competente. Botar o freio. Já gastou a cota desse mês, vamos parar. E frear mesmo, puxa o freio de mão e não gasta. Porque senão sai do planejamento, sai do controle. Então, é preciso ter conhecimento. Invista no estudo, invista em conhecer. Você, então, vai ver a diferença. Também é uma pergunta retórica. Quantos irmãos estão parcelando no cartão de crédito? Irmãos, isso é a maior agiotagem. O cara que paga 13% a 14% ao mês no rolagem de dívida, ele está sendo assaltado. Até mesmo o cheque especial, quem paga o juros do cheque especial 5%, 6% ao mês no banco, é algo assim, é um roubo. Com uma inflação dessa que nós temos de 3%, 4% ao ano, você paga isso ao mês, você está sendo roubado. Não pegue dinheiro emprestado para fazer nada no banco, mesmo consignado. Eu vi pessoas se aposentarem, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um consignado. Não faça isso, irmão. Não pegue, mesmo que você já aposentou, eu nunca peguei consignado para qualquer coisa. Estou para pegar porque eu me alavanquei em uma situação, talvez eu precise, mas o Júnior está me ajudando, tem muita gente me ajudando. Pai, vamos fazer aqui um ajuda o outro, para não pegar um empréstimo, porque às vezes você vai se alavancar para fazer um investimento, aí você às vezes, mas eu planejei, fiquei pensando, aí um juro a 1,65 estava dentro de um planejamento, mas não pegue dinheiro emprestado. E quanto mais se alguém aqui pega dinheiro emprestado com agiota, isso é suicídio. A agiota é algo terrível. Em 3 dias eu vi um comerciante, ele tinha um mercado pequeno, num bairro chamado Vila Isabel. Era um fazendeiro, e ele não pagou, era 10, 12 mil naquela época. Tem 20 anos que eu vim de 3 dias. Ele foi assassinado, irmãos, no caixa do mercadinho dele. Ele não pagava, não conseguia pagar o juro, aquilo foi ficando enrolado. Os filhos dele eram teu amigo lá da escola, eram amigo do Júnior, lá de uma escola chamada Santo Antônio. E eles foram lá executar aquele moço no caixa, assim, com vários tiros. Até me arrepio de lembrar disso. Foi uma cena dramática aquilo. Então, não pegue dinheiro com a agiota, pelo amor de Deus. E saia de empréstimo. Aí então você, pastor, estou tudo endividado. Sente com alguém, com um pastor, com alguém que pode, e saia das dívidas. Irmãos, eu digo para alguém muito próximo meu e outros amigos, você pagar juros, mesmo quem é funcionário público que pega vários empréstimos, vai pagando todo mês um dinheiro para o banco que poderia ser investido em outro lugar. Então a pessoa pagando juros. Então, se há alguém aqui endividado, saia do endividamento, procure alguém. Não adianta entrar só no desenrola não, tá, irmãos? Porque não aprendeu como administrar, precisa aprender a administrar as finanças, como fazer. Procure alguém que te ajude. Os filhos de Deus não precisam viver assim.
Deus inspira, inspirou José, tem nos inspirado, pode inspirar você a administrar o que você, seja de pouco ou seja de muito, mas aprenda a administrar seus recursos. Não pegue dinheiro emprestado com o banco. O banco é o maior agiota desse país. Eu queria, então, dar oportunidade para alguém fazer alguma pergunta. Nós não temos como falar tantas coisas nesse pouquinho de tempo, mas nós queremos deixar com os irmãos o desafio de estudar esse assunto. Procure aprender, procure fazer seu dinheiro render, procure ser fiel nas suas ajudas, dízimos, ofertas, seja o que for, e localize um valor para você colocar como reserva. E quando você precisar, você vai lá, usa, depois coloca de volta. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, o microfone vai andar, porque essa pergunta sua vai ajudar outra pessoa, que às vezes a pessoa fica com vergonha. Eu também sou um cara muito tímido, eu tinha medo de falar e ser julgado pelas pessoas, por isso que eu entendo as pessoas tímidas. Até hoje as pessoas brincam, você não é tímido de nada, sou tímido sim, mas quando você é chamado para uma missão, você tem que vencer isso. O que me ajudou foi ser vendedor, então me ajudou bastante a organizar meus emoções, meus medos, traumas complexos, aí eu consegui falar em público. E aí comecei a falar cedo, numa igreja grande que eu era membro lá em São João. Mas eu tenho medo de falar em público. Falei com o pastor, eu estou destreinado, faz muito tempo que eu não falo, aí eu fico até nervoso, parece até que é a primeira vez. Mas se você tem uma pergunta que você entende que é relevante para você, pode não ser relevante para outra pessoa, mas pode ser importante para alguém. A irmã deu essa contribuição, já está desfrutando de uma coisa que muitos brasileiros estão desfrutando, e você pode desfrutar. E também, se alguém quer dar uma contribuição, é que o tempo não dá para a gente falar muitas coisas. Mas, suga o pastor tem muito conhecimento no particular. Pastor, eu queria entender isso aqui, como é que eu faço? Porque, infelizmente, o brasileiro não tem essa educação na escola, está perdido no meio do tiroteio, tá? Como um cego. Quem quer fazer uma pergunta ou falar? Dizem que quando ninguém falou, pergunta, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Não sei. Não. As pessoas, os estudiosos que eu tenho escutado, em tese, algumas pessoas têm usado para comprar casa, comprar carro. Mas a taxa de administração não é tão bom quanto você poder poupar e comprar, se você tiver condições. Se não tiver jeito, não tem, tenta e faz, mas você não vai conseguir fazer o dinheiro render tanto quanto se você conseguisse aplicar aquele valor até poder comprar. Porque se você der o lance, hoje tem no consórcio lances embutidos. Eu fui ver um consórcio que eu queria fazer um investimento, aí a Caixa tem um consórcio com lance embutido, você calcula, tem que ser 30%, eles têm um lance embutido, acho que até 40%. Aí eles botam no montante, que você quer, vamos dizer, 200 mil, aí 30%, eles fazem 260, quando você vai ser sorteado ou contemplado pelo lance, eles descontam os 60, você pega os 200, compra a casa, ou compra o que você for comprar. Mas alguns estudiosos não gostam. Cada um tem que falar da sua experiência. A Natália Cury, com o Primo Pobre, eles estão em debate. O Primo Pobre tem um vídeo sobre quitação de casa própria com 8 milhões de visualizações. A Natália Cury prefere quitar a casa, não comprar apartamento pelo funcionamento do governo. Então, os estudiosos, cada um pensa de uma maneira. Vai depender do momento. Se você tem algo bom e consegue com o seu gerente algo que você vai naquele grupo, já está em andamento, e você consegue pegar um furo do grupo e ser contemplada logo, vale a pena, entendeu? Então, tudo é o momento, a oportunidade, e você estudar. Tem uns que acham que vale a pena, outros não. Eu não sou muito estudioso desse assunto, mas eu pesquisei recentemente, até para mim. Aí eu queria... Fala, irmão. Hã? Eu já vendi consórcio, não vale a pena, porque depois que você é contemplado, ele deixa de ser um consórcio e passa a ser um financiamento, e aí tem taxa de juros. É interessante enquanto você não foi contemplado, mas depois o consórcio ele só vale a pena para quem não consegue juntar dinheiro de forma alguma. Quem não consegue se controlar,
é melhor do que não ter nada. Ao longo prazo, você vai conseguir comprar um imóvel, um carro, mas assim, é mais vantajoso você investir o dinheiro, esperar o prazo, ir lá e comprar à vista, que você consegue também um desconto. E também, a irmã pesquisar, se você parar de pagar, não sei se a legislação mudou, você só vai poder retirar o dinheiro no final do grupo. Você não pode tirar antes. É igual previdência privada, também não é um bom negócio. Então, quem paga, tudo bem, mas os estudiosos hoje têm outro tipo de aplicação que são mais rentáveis e dá uma condição melhor. Vamos dizer, eu mesmo paguei no teto máximo para me aposentar os últimos 10 anos que eu estava pastoreando aqui no Rio. E eu estava contando em me aposentar no teto máximo. E eu pensava que o teto máximo era 10 salários mínimos, que eu pagava sobre 10 salários mínimos. Eu paguei 10 anos sobre 800 a 900 reais todo mês. Quando eu fui me aposentar, ainda peguei o fator previdenciário, perdi 30% da minha aposentadoria. Não chegou nem a metade do teto. E eu pensando que o teto era 10 salários, não existe 10 salários. O teto hoje acho que é 7 mil e poucos reais. Então, outra coisa, você pode ser alguém que tenha funcionário público, pode ser, se organize paralelamente. Porque se daqui a alguns anos, quando você se aposentar, tiver que reduzir seu salário, eu tenho uma prima que ela reduziu o salário dela pela metade. Ela era viúva de um funcionário público, ganhava bem, e a filha dele, com outra pessoa, conseguiu a metade do salário dela, e ela estava comprometida com o salário integralmente. E ela falou, Luiz, eu estou muito enrolado. Eu me comprometi para alguns anos e agora eu não sei como fazer. Então, pense bastante, planeje, porque é o que José fez. Ele conheceu bem a situação, ele planejou, executou, teve iniciativa, seguiu o plano. Seguir o plano, é consistência. Eu anotei muitas coisas, mas o tempo não vai permitir a gente seguir algumas linhas. Pastor. Mas a irmã está perguntando, a irmã esclareceu. É preciso conhecer qualquer coisa. Vai investir na bolsa? Tem que estudar muito. Vai investir em renda fixa? É mais tranquilo. Mas renda fixa tem muitos bancos pagando uma taxa muito boa, não tem risco nenhum, é garantido pelo governo até R$250 mil por CPF. Você pode investir em vários bancos que têm a garantia do governo. Então, e hoje é uma rentabilidade, tem bancos chegando a 14%, é acima da Selic, 14,5%, outros 11%, 12%. Tem muitos investimentos para você botar seu dinheirinho lá, que não tem perigo. Agora, outra coisa, irmãos, a questão do investimento, você vai botar, você tem que saber que ele tem que ser liquidez diária. Se você botar um dinheiro na renda fixa e for para 2 anos, que é um pré-fixado, 3, 4, 5 anos, você está lascado. Você não pode tirar, se tirar você perde muito. Então, quanto mais tempo passar, menos imposto de renda você paga. Então, você tem que estudar bastante sobre isso. Quando você bota esse dinheiro, tem que ser na reserva de emergência, que é para imediato, tem que ser numa renda fixa, com uma liquidez diária. Você vai retirar, parte na sua conta no mesmo dia. O Nubank tem uma caixinha que ele rende todo dia. Você pegou lá, você tirou da aplicação, ela bate na sua conta no mesmo dia. A XP é mais complicado um pouco, mas alguns bancos são bem claros, eles têm minha filha que também estuda mercado financeiro em São Paulo, ela estava falando, tem um banco, não sei se é o PagBank ou outro, ela tem uma rentabilidade maior do que o Nubank. Está no seu saldo, está ali, ele está rendendo todo dia. Não deixe seu dinheiro parado no saldo. Outra coisa que os irmãos estavam falando, me veio à mente. Quem paga anuidade de cartão de crédito, está jogando fora não pague anuidade de cartão de crédito. Os cartões não estão cobrando mais. Eu tinha alguns, cancelei tudo que é anuidade. Não pague cesta de banco. Eu já deixei de pagar, eu tenho conta do Santander e alguns digitais. Eu não pago cesta, e os digitais hoje não tem cobrança nenhuma. Se você tem alguma conta nos bancões e paga alguma taxa mensal, saia fora. Ou liga para o seu gerente e fala, eu tenho outras contas e outras agências, outros bancos que não me cobram nada. Então, é dinheiro que você perde. Planos de telefone, você pode economizar negociando com os planos de internet. Pessoas têm várias assinaturas de televisão, às vezes só precisa de um, ele paga de 5, 6, tira, fica com uma que você acha principal, pega os outros que você vai suprimir
e investe para você passear, curtir, fazer alguma coisa, entendeu? Então você Pastor. precisa, alguém falou? Eu. Oi? Sobre título de capitalização. Eu tive uma experiência terrível. Você vai, coloca, você pega teu dinheiro, coloca no título de capitalização. Naquele momento, assim que você tirou, ele já tira uma percentagem do montante que você colocou. Aí você tem um tempo hábil, porque você não possa mexer. Aí, quando você quer resgatar, ele vem, ele não vem com os juros que eles dizem que vão te dar. E aí, se você colocou 5.000, você sai com 4.500. Nessa... Então, aí um alerta aí para as pessoas não fazer título de capitalização, Obrigado, que é a maior irmão. furada. Irmãos, também um alerta para os irmãos, os investimentos dos bancos antigos, dos bancões, eles querem vender os produtos deles, eles ganham cota, comissão, tem que bater meta. Então, hoje, os bancos digitais, eles estão dando uma condição muito, muito maior. Eu estava vendo a Natália Cury, agora em São Paulo, estava em São Paulo, e ela estava falando uma coisa que eu não sabia. Para a gente ter os cuidados. São informações e aí você vai aprendendo. Se você tiver um saldo num banco digital, o governo não cobra. Nos bancões cobra. Mas se você tiver o dinheiro no banco digital investido em qualquer investimento de renda fixa, o fundo garantidor cobra. Então, você recebe pagamento pelo digital, ou deixa saldo lá 3, 5 mil, o que for, que você deixa lá, cuidado. O banco quebrar, ou der problema, você não vai receber, o governo não cobra. Se estiver nos bancos tradicionais, aí o governo cobra. Então, a gente precisa saber disso. As corretoras dão uma condição melhor, às vezes, do que até os bancos digitais. E se você botar o dinheiro na renda fixa numa corretora, o governo cobra até R$250 mil. Só para os irmãos terem uma ideia, não é preciso 250 mil, mas se tiver 500 reais, R$1.000, vê onde dá a taxa melhor. Aí, se você olhar esses juros compostos, ele vai crescendo. Se você for juntando um valor, mais ou menos, se você conseguir juntar, em poucos anos você junta 1 milhão. Sabe? 1 milhão? Mas é só você ver algumas aulas grátis, como eu juntar meu primeiro 1 milhão. As pessoas ensinam. Para quem é novo, se planeje, pense, para você não depender de pegar dinheiro emprestado de ninguém. É um conselho que eu dou nesses meus 65 anos. Irmãos, quando você mais precisar de alguém, quando você chegar, você me empresta 100 reais? Não, não empresto não. Pô, é cruel. Se você precisar de 100 reais e alguém te negar, então trabalhe para não pedir dinheiro emprestado para ninguém, nem para banco, que vai ser um assalto no seu bolso. Trabalhe para ter sua reserva, principalmente de emergência, para não depender de pessoas. E às vezes um parente seu, um amigo, vai te negar o dinheiro. Aí você tem uma decepção e aí você vai sofrer. Então, trabalhe, porque isso está na sua competência, não bote na competência de Deus não, tá? Administrar recursos é competência nossa. Agora, pedir um bom emprego, Deus pode abrir a porta de um melhor emprego. Agora, estude, goste do seu trabalho, ganhando pouco ou ganhando muito, agradeça a Deus. Você está lá no seu trabalho, aí não fica amaldiçoando o seu patrão, não. Ah, esse cara, ele ganha muito e eu ganho essa miséria. Agradeça a Deus a cada vez que você ganha o seu salário. Jesus não abençoou 5 pães e 2 peixinhos e aquilo se multiplicou. Agradeça a Deus. O pouco. Comece com a bexiguinha de 0. Talvez muitos não conseguiram encher, estava até furado. Porque também, às vezes, alguém fura a sua vida. Eu anotei uma dessas coisas. Não conte o seu sonho para ninguém. Eu já fiz uma aquisição que eu fiquei em segredo, só eu, minha esposa e meus filhos. Mas também tive que tirar plano de saúde. Aí juntei a minha filha, era pequenininha, ainda falou, nós não vamos poder nem ir mais no cinema. Nem tem pipoca. Vai ver filme em casa, para poder pagar. Aí cortei plano de saúde, aí depois do período que consegui pagar, aí voltamos. Mas às vezes você tem que conversar em família, nós vamos fazer um investimento, mas vai ter que suprimir muita coisa. Então comece com a bexiguinha, 0. Depois pode ir pelaquela 9 ali que a igreja comprou para a gente fazer a dinâmica. Depois pode ir para 36, é um balão. Mas vença as suas crenças limitantes. Eu sou pobre mesmo, eu nunca vou conseguir. Aí depende de você.
Se nós não vencermos nossas crenças, as nossas limitações cheias de escassez, a minha filha mais velha diz que eu tenho muito de escassez, porque como eu vim de muita pobreza, onde eu tinha que dividir meu pão com meu irmão, que era uma bisnaga, quem comeu bisnaga sabe que a bisnaga era limitada, hoje é pão francês, né? Então dividia no dedo, e eu queria mais pães. Hoje eu posso comer alguns pães e não posso, e não quero, não devo, não posso. Mas a vida é assim, né? Você quer quando é pequeno, quando você cresce, você diz, agora eu já não posso, que a barriga vai crescer. Então, pense, planeje, conheça, faça a gestão do seu tempo. Não se metendo na sua vida, mas se metendo, diminua o tempo no celular, estude outros assuntos. Que às vezes você gasta 3, 4 horas só rolando ali o negócio, rolando. Passe a estudar, investir, fazer a gestão do seu tempo, não importa a sua idade. Faça a gestão da sua saúde, do seu casamento, da sua vida. Jesus espera que a sua igreja seja uma igreja saudável, abençoada. E as finanças é muito importante. Não deixe seu casamento acabar por causa de dinheiro e porque você administrou mal. Se não sabe administrar, peça alguém para te ajudar. Hoje tem muita gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento que nós estamos aqui conversando sobre assuntos importantes que afetam tantas famílias, tantos casamentos, tantas relações. Nos dê a sabedoria, aguça em nós o desejo de estudar, de planejar, Senhor Deus, de ter sonhos e de caminhar na direção dessas realizações. Também ajude a cada dia o pastor Gabriel, com toda a sua equipe, toda a sua liderança, a estar trabalhando também, Senhor Deus, na formação da tua igreja, dos teus filhos. Enche os teus filhos com sabedoria, unção, autoridade, paz. Muito obrigado, porque estamos vendo a tua igreja crescer neste lugar. Que ela cresça, prospere, que ela faça diferença em Paraty. Continue abençoando os teus filhos e também nos abençoando, nos sustentando, nos dando sabedoria para administrar, Senhor, todas as áreas das nossas vidas. Fica conosco. Continue a falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Gabriel. Então, use as ferramentas, princípios. Eu falei 2, mas tem muitos princípios na Bíblia que nos ajudam a administrar nossas vidas, em várias áreas. Até na área sexual, a Bíblia fala muito da área sexual na Bíblia. Talvez as pessoas nem pensem, mas falam. Da harmonia conjugal, da família. Então, estude, pesquise, cresça. Deus abençoe os irmãos. Desculpe que eu começo a falar e não quero parar. Queridos, o tempo foi curto, né? Dava vontade de aprender mais. Eu confesso que esse é um tema que para mim é muito caro, queridos. Eu digo isso porque eu sou de família pobre. Todos os meus tios não têm, por exemplo, alta escolaridade. E eu louvo muito a Deus porque eu tive um pai que sempre teve uma consciência de investidor. Não investidor na bolsa de valores, em renda fixa, mas sempre poupou e investiu nas construções das suas próprias casas. Ele era mestre de obras. E hoje meu pai, ele tem uma condição de saúde que todo mundo conhece, por causa de uma hérnia de disco, uma cirurgia mal feita. Ele ficou tetraplégico, né? Teve que se aposentar por invalidez aos 55 anos de idade. E sabe qual é o tamanho da aposentadoria dele? R$800 por mês. Você acha que alguém que tem esse tipo de condição de deficiência sobrevive com R$800? Não. Só que louvado seja o Senhor, que meu pai desde muito novo investiu em suas casas. E hoje meu pai vive uma vida confortável que pessoas que têm alta escolaridade não vivem. Meu pai tem um bom carro, meu pai tem um bom salário dos aluguéis que ele recebe. Então, com ele, eu aprendi a importância de separar um valor, né? E hoje eu aprendi a importância de
comprar, investir, liga, né, elástico, para a gente poder colocar no braço e... Amor, vou comprar muito elástico para você, amor. Olha, vou fazer um estoque de elástico ali. Quando eu vi o barulhinho assim, Shopee, eu vou dar um elástico para ela. Olha para essa Shopee com esse elástico no braço. Shopee Shein, né? É uma benção esse negócio. Eu ouço esse barulho o dia inteiro. Shopee. Brincadeiras à parte, queridos, isso é muito importante. E olha só, a gente está falando aqui de investimento, o pastor Luiz falou sobre investimento, e talvez você pense assim, isso é muito distante para mim. Mas, queridos, isso é muito importante. Eu estava ali ouvindo ele falar e eu abri meu celular numa calculadora de juros compostos, né? Que é uma calculadora que simula investimentos. Quem aqui consegue tirar R$50 do seu salário? Todo mundo. Todo mundo. R$50. Todo mundo gasta R$50 num lanche. Eu fui fazer um lanchezinho ontem, gastei R$80 com a Júlia. Então, a gente consegue, com esforço, tirar R$50. Se eu colocar, presta atenção, R$50 todos os meses, por 30 anos no investimento na taxa de juros que está hoje, um pouco menos, né? Eu fui mais conservador, por 30 anos, colocando R$50, quantos reais você acha que você vai colocar durante 30 anos? Dá um chute. Oi? Tem gente fazendo conta, né? Todo mês eu boto R$50. Por 18 mil, mais um pouquinho. Quantos? 90 mil? Menos. Chuta, gente. 50 menos um pouco. 36 mil. Ou seja, se eu pegar R$50 e guardar no colchão da minha casa, embaixo do colchão, por 30 anos no cofrinho você vai ter, depois de 30 anos, R$36 mil. Agora, se você fizer um investimento conservador, esses R$50 que você colocou todo mês, sabe quanto vai se tornar daqui 30 anos? R$216 mil. R$216 mil. Ou seja, você colocou 36, mas ele na verdade é 216 na tua mão. Isso com R$50. Agora pensa se você pode colocar R$80. Pensa se você fez um esforcinho e consegue colocar R$100. Então, assim, às vezes a gente não consegue entender isso, porque é 30 anos, né? Mas quando a gente chega na nossa aposentadoria, a gente tem um conforto, né? Então, tudo isso que o pastor Luiz falou hoje é muito valioso, queridos, é muito valioso. Talvez você não vá fazer isso, por exemplo, para aposentadoria. Mas eu, por exemplo, conheço um amigo que com 18 anos comprou uma moto de R$15 mil porque fez isso ao longo de alguns anos, sendo jovem aprendiz de uma empresa de material de construção. Então, assim, poupar e saber fazer investimentos simples, como o pastor Luiz falou, é muito valioso, porque a gente passa a ter condições que anteriormente a gente nunca imaginou que poderia ter. Aqueles R$50 que você gasta ali, tomando um sorvete na rua, se você deixar de uma vez, pode fazer a diferença no seu futuro. Então, pensar sobre isso é valioso, é importante, para que a gente tenha um futuro mais tranquilo, porque o nosso país ele é um país cruel, né? A inflação ela é muito alta, a aposentadoria está em colapso, como o pastor Luiz bem disse. Então, a gente tem que ter inteligência na hora de pensar os nossos recursos financeiros. Amém? Eu espero que a palestra do pastor Luiz tenha te abençoado como abençoou a minha vida, e que você saia daqui provocado, né? Motivado a estudar mais, a se dedicar mais. Como o pastor Luiz falou, queridos, eu atuo nessa área, eu sou formado em administração, eu invisto desde os 15 anos de idade. Então essa área é algo que eu conheço, e se você quer experimentar isso, pode contar comigo, tá? Eu posso ajudar. Uma vez eu estava conversando até com o Ginaelson, né? Eu fiquei muito feliz,
O Ginaelso e o Giliardi vieram aqui na igreja uma vez, e o Ginaelso passou, desculpa te expor, tá, meu irmão, mas eu vou fazer isso. O Ginaelso passou por um momento muito difícil na vida dele. Ele colocou o carro dele na calçada de casa e um maluco, completamente descontrolado, perdeu o controle do seu veículo, bateu no carro do Ginaelso e deu perda total. Ele não tinha seguro. Ele perdeu o valor do carro, vendeu como sucata. E ele estava muito triste, porque era o meio de locomoção dele, né? Era o meio de locomoção dele. E queridos, eu tive uma conversa com ele nesse tempo, em que eu falei sobre reserva de emergência, a importância de a gente estar preparado para ocasiões como essa. E eu achei muito interessante, porque depois de um tempo o Ginaelso veio para mim e falou: lembra aquela conversa, pastor, sobre reserva de emergência que a gente teve? Eu falei: sim. Pois é, eu estou fazendo. E eu não vou expor a vida dele, mas ele tinha falado quanto que ele já tinha conseguido juntar na reserva de emergência. Então, queridos, isso aí é muito valioso. Se você não faz isso, você não tem nada. Agora, se você faz, você vai ter alguma coisa, né? Um dinheirinho que você gasta com bobeira pode se transformar em um alívio para você ali na frente. Então, pensar sobre finanças, principalmente no contexto da família, é fundamental. E eu espero que a palavra de hoje do pastor Luiz tenha te incentivado a pensar sobre isso. Amém? Nós já oramos, então não vou orar de novo, conquanto oração nunca é demais. Então fique à vontade, converse aí, converse sobre finanças, bate um papo aí com a sua família, e a gente vai estar servindo aí o jantar para os irmãos. Amém? Aproveite esse restante de noite, queridos, que Deus abençoe a todos.